Bom, pessoal, nossa última aula nós falamos um pouquinho sobre método simplex. E aí eu pedi, né, para vocês aí conseguirem, tentarem resolver 2 exercícios que já estavam lá no último slide, né, da aula. O primeiro, ele falava assim: uma fábrica produz 2 artigos que passam por 2 máquinas, certo? Então, nós tínhamos lá o seguinte, né? Nós tínhamos 2 produtos, ou seja, 2 variáveis, que nós chamamos de x1 e x2. Vamos organizar aqui, ver se tá pegando certinho. x1 e x2, que eu chamei de artigo A e artigo B, ok? Bom, o max L dele foi 60x1 mais 70x2, que é o preço de venda, o quanto ele contribui para o lucro, esses produtos. E as nossas restrições foram 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12, que é a máquina 1, né? E 2x1 mais 1x2, que é a máquina 2. Isso aqui é nossas aulas de modelagem. Então, isso aqui é a modelagem. Bom, agora eu preciso organizar esses dados para colocá-lo na tabela. E para isso, eu até dar um zoom aqui, ficar um pouquinho, né? Organizar. Lembra que eu falei que esse max L aqui, ele precisa vir para antes do sinal de igual x1 e x2. Por quê? Olhando nas restrições, ele não tá antes do sinal, ó. Tá vendo que ele tá antes do sinal x1 e x2? E no max L ele tá depois do sinal, então nós vamos trazer ele para antes do sinal. Então aí vai ficar assim, né, a nossa função objetivo, ó. Menos 60x1 menos 70x2. Sobrou alguém depois do sinal? Não, se não sobrou ninguém é igual a 0. E nas nossas restrições, nós vamos inserir as variáveis de folga. Lembra que as variáveis de folga, ó, então aqui nós temos as nossas restrições, né? Isso aqui é menor ou igual e aqui, ó, menor ou igual, ok? Lembra que nas nossas restrições, para cada uma delas, eu insiro uma variável de folga. E isso aqui deixa de ser uma inequação e passa a ser uma equação. Então, vai ficar assim, ó. 2x1 mais 3x2 igual a 12. Opa, perdão. Mais folga 1 igual a 12. No segundo, vai ficar 2x1 mais 1x2 mais folga 2 igual a 5. Então, nós temos a primeira folga e a segunda folga. E a não negatividade é para todas as variáveis, sendo folga ou não. Ela tem que ter um valor positivo ou igual a 0. E aí, a gente tem aqui a primeira, né, a primeira parte. Organizei o método simplex. Vamos montar a primeira tabela com esses dados. Então, a nossa primeira tabela, tá? Só aqui, vamos ver se tá certinho para ver melhor. Bom, na tabela, nós temos a primeira coluna, que nós chamamos de variáveis básicas, que é a base, que sempre começa com as variáveis de folga. Quem são as variáveis de folga aqui? F1, que é da máquina 1, e F2, que é da máquina 2. Fecho essa primeira parte aqui, e na última linha é a linha do lucro. Lembrando que isso aqui são endereços, né, ó? Linha 1, linha 2 e linha 3. Na primeira linha da minha tabela, nós vamos inserir todas as variáveis de folga, ó. x1, x2, todas as variáveis de folga ou não. Essa aqui são nossos produtos, artigo A e artigo B. E agora as folgas, que é o horário da máquina 1
e horário, né? Quantidade de horário da máquina 2. E aqui a nossa disponibilidade, né? O que a gente tem disponível ali. E agora eu vou preencher. Lembrando que essa parte aqui, ó, esses dados eu vou encontrar onde? Eu vou encontrar aqui, ó, nas restrições, tá? É aqui que eu vou encontrar esses dados e vou substituir aqui. Então, se você observar, ó, na primeira coluna onde tá x1 é 2 e 2. Então, eu venho aqui na minha tabela e coloco, ó, 2 e 2. Aqui eu tenho quem, ó, 3 e 1. Então, aqui eu coloco 3 e 1. Lembrando que a folga é exclusiva para cada restrição. Então, na primeira restrição tem a folga 1. Então, aqui na minha tabela é 1 e a folga 2 é 0. Embaixo aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. E a minha disponibilidade, então, vai ser 12 e 5. Lembrando que isso aqui representa a máquina 1 e aqui a máquina 2. Então, aqui é a máquina 1 e aqui é a máquina 2. Na última linha que eu coloquei o L, onde que eu vou pegar esse valor? Eu vou pegar aqui, ó, em menos 60 e menos 70, aqui na minha função objetivo, ó. Aqui na minha função objetivo, ó. Então, os valores aqui, ó. Quem acompanha x1? Menos 60. Quem acompanha x2? Menos 70. Quando eu tô substituindo aqui na minha tabela, ó, x1 aqui. x1 é quanto, então? Menos 60. x2, menos 70. E os demais valores são iguais a 0, tá? E agora, nós iniciamos o processo. Primeira coisa é encontrar quem? A coluna pivô. Para eu encontrar a coluna pivô, eu vou até pegar uma caneta aqui para deixar colorido. Eu vou vir aqui na linha do lucro, né, aqui, e vou procurar pelo negativo mais forte, né? Então, aqui entre menos 60 e o menos 70, o mais forte aí é o menos 70, tá? Então, nós temos aqui menos 60, menos 70, negativo mais forte, o elemento que mais contribui para o lucro. Então, é esse aqui, ó. Quando você seleciona essa coluna, a gente chama de coluna pivô. Por quê? Porque a coluna selecionada, o pivô vai estar ali. E outra coisa que você descobre aqui também, que é muito importante, às vezes a gente acaba esquecendo, é a questão da variável de entrada. Veja que você circulou, foi quem, ó? x2. Não tá pegando essa canetinha aqui. Então, quem você circulou aqui foi x2, tá vendo, ó? x2. Então, esse valor aqui, ó, esse x2 aqui, é a nossa variável de entrada. Lembra que aqui, para alguém entrar, nós vamos ter que descobrir que alguém vai precisar sair também. E pra gente verificar isso, como que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, na última coluna, né, aqui da disponibilidade. Vou pegar esse valor e dividir por 3. Por que por 3? Sempre eu vou dividir pela coluna que eu selecionei. Se a gente tivesse selecionado a primeira, seria 12 por 2, mas não é. 12 por 3, tá? Então, 12 dividido por 3, a gente sabe que é 4. 5 dividido por 1, a gente sabe que é 5. Para dar continuidade, qual que é o que nós vamos pegar? O que deu menor valor da divisão. Então, entre 4 e 5, o menor valor tá aqui. O que que a gente descobriu aqui, ó? Que essa aqui a gente chama de linha pivô. E a intersecção dessa coluna com essa linha, esse 3 aqui, ó, esse 3 é o nosso pivô. Então, o pivô está localizado aonde? Olha o pivô onde ele está localizado, na linha 1. Quando você seleciona a linha, além de descobrir o pivô,
você descobre qual é a variável que vai sair da base. Então, variável que sai da base. É as que você selecionou, nesse caso é F1. E aí, nós damos continuidade no exercício, tá? Vamos lá. Então, nós temos... O que eu tenho agora que fazer antes de eu ir para a próxima folha? Só para não esquecer aqui. O pivô, eu vou transformar em 1, tá? O pivô tem que valer 1. Então, na minha próxima tabela, nessa mesma posição, ou seja, onde está x2 e onde está a linha 1 aqui, ó, no lugar desse 3 tem que aparecer o número 1. Tem que transformar o pivô, ele vai ter que valer 1. E os demais valores, esse 1 e esse menos 70, tem que ficar 0. Então, para nós fazermos esses cálculos, a gente faz o seguinte. Vamos lá, só um pouquinho, tô organizando aqui, só pra... Nós vamos pegar esse valor aqui, ó, vou até deixar aqui, e vou usando mais folhas, não tem problema não. Veja que o 3 está localizado na linha 1. Sempre o processo se inicia na linha onde está localizado o pivô. Como ele está localizado na linha 1, a gente fala assim, ó, linha 1 recebe. Recebe quem? O que isso quer dizer? Eu estou falando assim, ó, essa linha lá na minha nova tabela, então, ó, tá vendo que aqui a gente tem essa linha 1 na tabela. Tem aqui. Na minha nova tabela, essa linha 1 vai receber que cálculo? Ele vai receber o valor da linha dividido pelo pivô. Quem que é o pivô que a gente encontrou? Ó, o pivô é 3. Então, a linha 1, nós vamos dividir pelo pivô, que é 3. Olha, mas quem é o valor da linha 1? O valor da linha 1, ó, vai ser quem, ó? O valor da linha 1 vai ser 2, 3, 1, 0 e 12. Então, esses valores eu vou dividir por 3. E aí, nós vamos ter esses valores aqui, ó. 2 sobre 3, 1, 1 sobre 3, 0, 12 dividido por 3, 4. Fiz esse cálculo. Olha lá. Então, o que eu estou falando? Vamos mostrar os cálculos aqui, eu já vou montar a tabela junto, tá? Então, na nossa tabela aqui, ó, o que eu estou falando, ó, a tabela é assim, não é? Aqui, pera lá. Então, a tabela é assim. Nós temos a base. Na primeira linha, nós colocamos todas as variáveis, inclusive as de folga. Por último, a nossa disponibilidade. Só para lembrar aqui, ó, essa aqui é a nossa primeira tabela, certo? Que a gente organizou. Vou abaixar aqui para caber as duas no mesmo espaço. Espero que vocês consigam ver aí. Então, nós temos aqui, ó, ela é formada pela linha 1, linha 2 e linha 3, que são os cálculos. Então, aqui também vai ter, ó, linha 1, linha 2 e, por último, a linha 3, tá? Aqui, ó. O que eu tô falando aqui, ó? Quando nós viemos e fizemos os cálculos dessa linha, ó, da linha 1, né? Pegamos essa linha e fizemos a divisão. Olha aqui que eu coloquei a linha 1. Cadê? Aqui, ó, perdão. A linha 1, ó. Linha 1 chama a linha 1 dividido por 3, certo? Ó, vou aumentar, acho que dá pra ver melhor. Vamos ver aqui. Estou organizando os cálculos aqui também. Olha lá. A linha 1 recebe a linha 1 dividido por 3. Então, vamos lá. Bom, olha lá, eu tenho novos valores para a linha 1. Então, nessa tabela, eu vou vir aqui na linha 1, ó, na linha 1, eu vou vir na linha 1 e vou substituir, ó.
Lembrando outro detalhe, né? Que a gente circulou x2 e circulou f1. Eu falei que x2 é variável de entrada. Então, agora aqui vai vir x2. Aqui vai continuar f2 e aqui é o meu lucro, tá? E a linha 1 aqui vai ficar assim, ó. 2 sobre 3, 1. 1 sobre 3, 0 e 4. Só lembrando de novo, tá? Da questão aí da nossa tabela. Ó, vou mostrar aqui de novo. Da variável de entrada e variável de saída, ó. Quando a gente circula aqui, a variável é x2, tá vendo? x2. Saída é f1. Por isso que aqui, ó, ficou, ó, no lugar de f1, x2. Mantenho f2, ó, tá vendo? Mantenho f2 e o lucro. E agora a gente continua os nossos cálculos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, deixa eu colocar aqui. Pessoal, tem que ter um pouquinho de paciência que eu não tô editando o vídeo não, tá? Fazendo direto mesmo, tentando aqui, nossa lousa. Então, nós temos aqui, ó. Vou diminuir. Nós temos a primeira tabela. Agora, eu fiz aqui valer 1. Tudo bem? Eu tenho que fazer esse aqui, que tá na linha 2, ficar 0. E como que eu faço isso, esse 2 ficar 0, né? Então, vamos lá. Ele vai estar na linha 2, recebe a linha 2, tá? Bom, linha 2 recebe a linha 2. Se eu tenho um positivo aqui, eu tenho que fazer aparecer quem? O oposto dele, né? Por que eu tenho que fazer aparecer o oposto dele? Porque eu quero que zere. Agora não é eu não quero que fique 1, agora eu quero que fique 0. E para alguma coisa desaparecer, o que que a gente faz? Tem que fazer desaparecer o oposto. Veja que em todos os exercícios o raciocínio é o mesmo, ó. A linha recebe a própria linha. Então, quem que é a própria linha? Quem que é a linha 2 aqui, ó? Quem que é a linha 2? É aqui, ó. 2, 1, 0, 1 e 5. O oposto de 1, menos 1. Então, o oposto do número vezes a linha pivô. Sempre vai multiplicar pela linha pivô, tá? Sempre. Quem que é aqui a linha pivô mesmo? É a linha 1. Então, esse menos 1 foi para todo mundo. E a linha 3 aqui, que ele tá multiplicando, são esses novos valores aqui. Então, vai ficar 2 sobre 3, 1, 1 sobre 3, 0 e 4. Aqui, ó, sempre a gente faz a multiplicação primeiro. Então, menos 1. Então, isso aqui ficou o quê, ó? Deixa eu ir pra cá. Menos 1 que multiplica 2 sobre 3, então vai ficar menos 2 sobre 3. Isso aqui é igual a 4 sobre 3. Ok? E aqui, ó, 1 vai ficar 1 menos 1, que é 0. 0 menos 1 sobre 3. Então, menos 1 sobre 3. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1 também. Essa é a nova linha 2. Que nós vamos substituir agora na nossa tabela aqui na linha 2, ó. Então, vem aqui na linha 2, vai ficar 4 sobre 3, 0, menos 1 sobre 3, 1 e 1. Falta quem agora? Falta a linha 3. Né? Então, vamos lá. Vou pegar a linha 3, então. Linha 3 recebe de novo, tá vendo, ó? A própria linha, o oposto do número que eu quero zerar. Se aqui tá menos 70, ele vem mais 70. Vezes a minha linha pivô, que é a linha 1. E aí, a gente começa todo o processo. Quem que é a linha 3? Então, a linha 3, ó, menos 60, menos 70, 0, 0, 0. Aqui ficou mais 70 para todo mundo, vezes a linha pivô, que foi a primeira linha que nós calculamos, que são esses valores aqui, ó.
2 sobre 3, né? 1 sobre 3, ó, 2 sobre 3, 1 sobre 3, 0 e 4. E aí, nós vamos fazer os cálculos, que vai dar. Aqui vai dar menos 40 sobre 3, 0, 70 sobre 3, 0, 280. E vamos colocar o valor da linha 3 aqui na nossa tabela, esse novo valor. Então, ficou menos 40 sobre 3, 0, 70 sobre 3, 0 e 280. Olha lá, diferente do que aconteceu nos nossos exemplos, na segunda tabela, apareceu um negativo aqui, ó. Vou dar um zoom tentando aqui, tá, pessoal? Enquadrar no nosso vídeo. O que aconteceu? Apareceu, professora, com você, Má. Apareceu quem? O negativo. Eu não posso, na minha linha aí, né, do lucro, do Max L, não pode dar negativo. E aí, o que acontece quando dá negativo? Inicia-se o processo todo novamente. O que é iniciar esse processo todo novamente? É como se iniciasse outro exercício. Esquece todo aquele primeiro processo e vamos iniciar novamente. Então, a gente vai olhar aqui na linha, a linha do lucro, que é a linha 3, e vou procurar para o negativo mais forte. Eu só tenho um negativo, então ele é o mais forte. Então, você vai selecionar essa coluna. Olha lá. Agora, a nossa variável de entrada não é mais x2, agora é x1. E eu preciso descobrir a variável de saída. E como que eu faço isso? Eu fiz 4, se eu faço aqui, ó, 4 dividido por 2/3 é igual a 6. E 1 dividido por 4 sobre 3 vai dar 0,75. Entre 6 e 0,75, sempre a gente vai pegar o de menor valor. Então, nesse caso aqui, ó, o pivô é o 4 sobre 3 e a variável de saída vai ser o nosso F2, tá? Pera aí, pessoal, que eu vou dar um pause nesse e dar a continuação desse exercício, tá bem?